Oi, pessoal. Eu sou o Dr. Charles Yamaguchi, sou cirurgião plástico aqui em São Paulo, né? E eu queria falar com vocês um assunto que é de muito interesse das mulheres em geral, né? Que é a cirurgia de aumento de mamas. E as pessoas acham que é simples, né? Vou lá, vou colocar 200, 300 ml, né? E, na verdade, assim, tem muitas variáveis, né? Nessa técnica. Então, eu vou explicar aqui mais ou menos para vocês quais são essas variáveis, como que a gente faz a avaliação clínica da paciente, como a gente escolhe o modelo de prótese, o volume, como ele é colocado, né? Para quê? Para que a gente tenha o melhor resultado possível, né? E na prótese de mama, o que é mais importante é você ter uma expectativa real daquilo que você deseja com o que você vai obter, né? Então, é muito importante que a gente consiga entender qual é a expectativa da paciente, né? O que ela deseja e o que é possível você oferecer e o quanto você vai oferecer, né? Então, aqui eu tenho alguns instrumentos, assim, que eu utilizo no diagnóstico e faço planejamento, né? A cirurgia plástica, ela, na verdade, ela é um resultado de um planejamento e a realização do procedimento da maneira adequada, tá? Então, é um resultado que você pode prever, né? E para isso é importante que você tenha todas as informações sobre o caso, né? Então, quando a paciente chega aqui na clínica, né, e faz assim, eu quero fazer uma cirurgia de aumento de mama, é muito importante, lógico, a gente vai tomar histórico, ver se ela não tem doenças pré-existentes, se ela toma medicações, se ela tem alergias, né? Tudo isso é muito importante para você já fazer um apanhado geral da situação clínica dela, né? E se ela tem condições de realizar o procedimento. O histórico dela, se ela é uma pessoa jovem, se ela é uma pessoa que já teve filhos, né? E qual o motivo que ela vai colocar a prótese de mama, né? Então, vamos lá. Normalmente, quando a paciente é mais jovem e tem a mama hipodesenvolvida, né, e ela quer ficar com a mama mais proporcional ao corpo, é muito importante que a gente consiga oferecer o resultado dentro da expectativa que ela tem, né? Então, por exemplo, eu vejo uma paciente que quer realizar o aumento mamário, né? Então ela vem, doutor, eu queria fazer uma cirurgia de aumento mamário, né? Então eu faço a história clínica dela e depois eu vou examinar, tá? Quando eu examino a paciente, eu tenho que analisar algumas características, né? Então, primeiro, qual é a proporção que ela tem em relação à mama e ao corpo dela em geral. Então, eu faço uma análise da altura, do tamanho do tórax dela, a cintura, o quadril, para entender qual é a necessidade que ela tem e se o que ela quer é mais ou menos aquilo que eu vou poder oferecer, né? Bom, então, quando a paciente faz o exame, a gente analisa essas proporções, né? Aí ela fala assim, eu quero colocar prótese. Tá bom. Qual a primeira dúvida, né? Qual o tamanho que você quer colocar de prótese? Minha amiga colocou 200 ml, a outra colocou 300, eu gostei. Mas a amiga, ela tem o seio dela. Então, ela colocou o volume para o seio dela, não é o teu tamanho, né? A não ser que você tenha uma amiga que tenha a mama muito parecida com a sua e que ela tenha colocado um volume que você tenha gostado. Aí você já pode ter uma ideia mais ou menos do volume que você vai querer. Mas a gente não pode ter uma base da amiga que colocou para o seu caso. E quando a pessoa quer um volume, ela acha que colocando a prótese, aqui vocês veem, por exemplo, uma prótese, né? Isso aqui é uma prótese de silicone. E o que consiste? Ele é um silicone gel, né, que é a parte que preenche a parte interna, e uma camada, são na verdade 6 camadas de silicone
com uma superfície rugosa. Essa superfície rugosa é para que não haja a formação daquela cápsula, né, que é uma proteção que o organismo faz em volta da prótese, e essa cápsula, ela muitas vezes endurece e a mama fica com aspecto artificial. Então ela fica dura, fica contraída, que é chamada contratura capsular, né? Então, se desenvolveu vários tipos de revestimentos de próteses para que ela tenha essa aderência aos tecidos e forme uma cápsula mais fina, né? Porque a cápsula mais fina, ela vai deixar a mama mais natural, tá? E o silicone ainda é o melhor método, é o melhor material, por quê? Porque ele simula o tecido normal. A pessoa, ela, numa relação, alguma coisa assim, a sensação que o parceiro tem é de naturalidade, né? Que é isso que é muito importante, tá? Então elas acham que, chegando aqui, deixa eu colocar por cima do meu seio, né? Aí coloca uma prótese, esse é o volume que eu quero. Não, a prótese, quando ela é colocada em cima do seio, ela não dá o aspecto igual a quando ela é colocada por dentro do seio, né? Então, o artifício de você pegar a prótese e colocar por cima do seio e colocar uma vestimenta, ela não te dá a ideia real do que vai ficar, né? Então, tem uma coisa, uma técnica muito legal, que são esses moldes, ó, tá? Esses moldes, eles são utilizados para a gente ter uma ideia do que a paciente gostaria de ter, né? E a vantagem é que eles envolvem a mama, né? Então, a mama fica dentro do molde e você tem uma ideia real daquilo que ela tem e do volume que ela deseja ter, né? Então, por exemplo, vamos pensar que a paciente tem uma mama pequena. Então, é uma mama que se encaixa dentro desse molde, né? Então, esse daqui é o tamanho da mama dela, tá? E aí ela vai experimentar diferentes tipos de moldes, né? Então, ela vai colocar esse molde que vai envolver a mama dela e aí ela vai saber exatamente como que vai ficar, né? Então, ela pode escolher uma mama um pouquinho maior ou, de repente, ela quer uma mama maior, né? Então, esse molde ele vai se encaixar na mama dela, tá? E aí, por exemplo, ela gostou desse daqui, né? Então, o que nós vamos fazer? Nós já temos o tamanho que é o real da mama dela e nós vamos ter o tamanho que ela gostaria de ter, tá? E existe uma tabelinha no qual eu sei que a diferença entre essa e essa corresponde a uma prótese mais ou menos de 300 ml, tá? Ou que de repente a diferença entre essa e essa corresponde a uma prótese de 260 ml, tá? Então, isso aqui é um artifício muito legal, né? Para você ter uma ideia real de quanto que você vai colocar. Nós vamos colocar uma prótese de 300 ml? Pode ser que sim, pode ser que não, né? Então, eu falo assim, olha, o tamanho que você escolheu é em torno de 300 ml. Vamos ver se é possível na cirurgia colocar esse volume. Então, quando você abre, né, você faz um espaço, você vai medir qual é o volume que você consegue colocar, porque de repente a pessoa ela quer colocar uma prótese grande, mas não tem espaço interno para colocar esse volume, né? Então, eu digo, você vai colocar 300, mas pode ser 280, de repente, pode ser 320, vai depender muito daquilo que for, do espaço, né, que a pessoa tem disponível para colocar a prótese, tá? Bom, qual o tipo de prótese, né, que a pessoa deve colocar? Então, hoje em dia nós temos vários modelos de próteses, né? Aqui nós temos mais ou menos uma escala, no qual nós podemos utilizar desde próteses de aspectos mais naturais, né, em que a base ela é mais larga. Então, aqui é uma prótese de aspecto natural, tá? A base ela é mais larga e o colo ele é mais estreito, né? Então, com isso você tem um aspecto, digamos assim, eu quero uma mama com um aspecto natural de mama, tá? Então, você vai utilizar essas próteses chamadas anatômicas, né? E como elas têm que ser colocadas na posição correta, então elas têm aqui
umas pequenas protuberâncias, né, que mostram o alinhamento da prótese. Quando você coloca, então você faz esse alinhamento dentro do ângulo que você quer colocar. Tá? Então, nesse caso, é muito importante que ela seja colocada na posição correta para que ela ali permaneça e dê esse aspecto de colo mais natural. Tá? As próteses redondas, elas já não têm o problema de colocação, porque mesmo se elas girarem, né, elas vão manter o aspecto arredondado. Então, essas próteses são nos casos dos pacientes que querem a mama mais arredondada, com o colo mais alto, né? Então, tem pessoas que gostam de ter essa projeção de mama. Tipo assim, eu não faço questão, né, que a minha mama fique aparente. Não, eu gosto dessas mamas, né, mais projetadas. E aí você pode utilizar, então, as próteses redondas, né, de perfil mais alto. Então, você tem o perfil baixo, moderado, alto e super alto. Né? Então, geralmente, em pacientes de média idade, você utiliza as mamas de perfil moderado ou alto. E nas mais jovens, que gostam de ter aquele colo mais pronunciado, né, você utiliza, então, a prótese de perfil super alto. Tá? Aqui nós temos vários modelos. É mais ou menos como se fosse uma lojinha, mas não é a pessoa que escolhe. Ela diz o que ela quer e dentro disso, então, nós vamos escolher o modelo que é o ideal para colocar. Tá? Bom, aí eu avalio qual é a incisão melhor, né? Qual é o melhor approach que eu tenho para colocar esta prótese. Né? Então, aqui nós temos um desenho de uma mama, aqui é o braço, né? E a técnica mais utilizada, que dá melhor visibilidade para a mama, é a incisão inferior. Então, ela é utilizada normalmente uma incisão em torno de 5 a 6 centímetros, né, na base da mama. Tá? E através dessa incisão, então, a gente faz o descolamento e a colocação da prótese. Essa via de acesso, ela é a mais utilizada porque é aquela que dá uma visão mais ampla e a cicatriz normalmente fica escondida naquela pequena sobrinha, né, de pele que tem aqui na região de baixo. Tá? Mas, em alguns casos, né, essa indicação ela não é a melhor. Tá? Por quê? Porque existem pessoas que têm uma má cicatrização, têm queloides, né? Ou não querem que fique com uma cicatriz, que de repente ela pode levantar os braços e essa cicatriz pode aparecer. Tá? Então, existem outras formas de você colocar essa prótese. Uma delas é a periareolar. Né? Então, é feita uma incisão aqui em volta da areola, né? Tá? Bem na divisão entre a parte mais escura e a parte mais clara da mama. Essa técnica eu gosto muito também, porque ela não fica aparente. É uma cicatriz que fica no limite entre a areola e a pele normal, né? E ela fica pouco aparente. A pessoa só vai mostrar a incisão na sua intimidade, né? Qual é a contraindicação dessa técnica? É pessoas que têm areola muito pequena, né? Então, quando a areola é muito pequena, você não tem condições de fazer essa incisão, não tem espaço para colocar uma prótese por essa via. Tá? E uma terceira via que é menos utilizada, mas eu gosto em alguns casos, é a via axilar. Né? Então, é feita aqui na axila, tá? Né? Nessa região, dentro, como se fosse uma dobrinha da axila, e você faz, então, a colocação dela por esta via, e aí você não tem nenhuma cicatriz na mama. Né? Então, eu utilizo geralmente essa técnica em pacientes muito jovens, pacientes com problemas de cicatrização e que não querem ter marcas na mama. Né? Então, é uma técnica um pouco mais difícil, porque a distância que você tem entre a incisão e a colocação da prótese, ela é maior, então exige afastadores especiais, às vezes endoscopia, né?
mas é uma técnica interessante, principalmente para pessoas jovens, né? E quando você vai colocar a prótese, você tem geralmente duas opções. Você pode colocar ela por cima do músculo ou colocar ela por baixo do músculo, né? Ah, eu quero colocar ela por baixo do músculo, ah, eu quero colocar por cima. Geralmente não é tanto a opção da paciente, é mais a indicação, né? Então, por exemplo, se você quer ter uma mama de aspecto mais natural, uma paciente que tenha tendência a ter câncer de mama na família, né? Então, tem pessoas que já têm essa tendência genética. Então, você coloca mais submuscular, né? A prótese, quando ela é colocada embaixo do músculo, ela tem uma proteção melhor, só que ela dá menos projeção, tá? Então, o músculo, ele retém um pouquinho, ele contém um pouquinho a prótese, né? E dá menos projeção para ela, tá? E ele dá mais colo do que a projeção embaixo. Então, tem indicações. Você pode fazer a prótese intramuscular em muitos casos, mas não em todos os casos, tá? E você pode colocar ela por cima do músculo, né? Por exemplo, quando a prótese é muito grande, o músculo ele não tem capacidade de reter a prótese, né? Então, você coloca ela normalmente por cima do músculo, tá? Só que se a pele for muito fina, se ela tiver pouca glândula mamária, a prótese por cima do músculo pode ficar muito palpável e ela forma pequenas irregularidades, né? Que são essas dobras, tá? Da prótese, que se a pele for muito fina, ela pode ficar palpável, né? Então, em alguns casos, por causa disso, quando a pele é muito fina, nós devemos colocar mais intramuscular, tá? Mas se ela tem uma boa cobertura, a preferência é por ela ser colocada acima do músculo, tá? Bom, vocês viram que as variáveis são muito grandes, né? Então, nós podemos fazer um planejamento, nós devemos fazer um planejamento baseado nas características físicas, baseado na escolha do paciente, baseado no desejo que ela tem e na tua experiência profissional, né? Quando nós fazemos isso da maneira correta, a gente consegue resultados fantásticos e muito próximo daquilo que a paciente queria desde o início, tá? Então, o segredo dessa cirurgia é o planejamento, é pegar todas essas variáveis, né? Colocar no papel e fazer um planejamento adequado.